Há um segredo oculto na forma como você se expressa, uma frequência escondida nas suas palavras que, ao ser despertada, começa a atrair prosperidade com a força de um ímã irresistível. E se você levar isso verdadeiramente a sério, prepare-se. O universo responderá com tamanha velocidade e intensidade que você olhará para trás e se perguntará: como passei tanto tempo sem conhecer esse poder? Respire fundo, conecte-se com essa vibração e permita que essa ativação revolucione sua realidade financeira a partir deste instante. Você que tem acompanhado o canal Doutor Fortuna sabe que ultimamente estamos comentando que nosso canal foi desmonetizado pelo YouTube. Isso significa que perdemos todas as fontes de renda que o canal tinha. O YouTube mudou as regras e, infelizmente, isso aconteceu. Por isso, neste momento, se você gosta do nosso trabalho e quer que o canal Doutor Fortuna continue no ar diariamente, ajude a mantê-lo com alguma doação via Pix. Essas doações são importantes para conseguirmos manter os editores e toda a equipe que trabalha diariamente para que o canal continue existindo. Não é obrigação, é algo voluntário. Obrigado por estar aqui, fique com Deus. O Pix vai estar no primeiro comentário. Antes de prosseguir, quero que você proclame ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária, porque tudo principia com a maneira como você pensa. Se sua mente está sintonizada com a riqueza, sua realidade começa a se transformar. Então escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária. E sinta essa verdade pulsando dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Isso não se trata de superstição, mas sim de energia em movimento, de vibração consciente, de intenção alinhada com um propósito claro. Nos momentos em que o dinheiro parece evaporar, em que a escassez domina seus pensamentos e a angústia começa a apertar o peito, é exatamente aí que uma revelação surge. E tudo começa com uma pequena frase formada por 4 palavras. São palavras simples à primeira vista, mas repletas de um poder capaz de transformar cenários, alterar padrões e abrir portas que antes pareciam permanentemente trancadas. Escreva nos comentários: as palavras têm o poder de mudar minha vida financeira. Faça isso com fé, com presença. Assim que eu vir sua declaração, deixarei um coração confirmando que essa semente lançada em fé já começou a produzir frutos. O dinheiro e a abundância estão vindo em sua direção com força e rapidez. Você já escreveu? Então vamos seguir. As pessoas mais prósperas do mundo entenderam isso, mesmo que não falem abertamente. Talvez algumas riam, talvez neguem, mas em segredo todas elas praticam algum tipo de reprogramação da mente. A diferença é que elas colocam em prática. Elas não falam, elas fazem. E funciona. Você já se questionou por que algumas pessoas parecem ter facilidade em atrair riqueza, enquanto outras vivem lutando? A explicação não está apenas no esforço ou nas horas trabalhadas. A resposta está na mentalidade, no posicionamento interno, na maneira como cada pessoa se relaciona com o universo e consigo mesma. Aquelas 4 palavras são um ponto de partida, um disparo energético capaz de alterar completamente o caminho. O dinheiro não é apenas fruto do esforço físico, ele é uma consequência vibracional. Tudo ao nosso redor vibra, tudo responde a frequências. Quando você se alinha com a frequência da abundância, ela começa a responder. O dinheiro passa a surgir de formas inesperadas, através de conexões improváveis, ideias novas, coincidências que não são coincidências, mas manifestações do que você sentiu e afirmou. Talvez você ainda duvide, e isso é compreensível. A maioria só acredita depois que vê, mas os poucos que decidem experimentar, mesmo sem entender tudo, mesmo com dúvidas, são os mesmos que testemunham transformações reais.
A escassez não é uma sentença definitiva. É uma condição que pode ser modificada, mas isso exige coragem, atitude e um novo tipo de decisão. E o que fazer nesses momentos em que tudo parece escuro e sem direção? Pare, respire fundo, olhe para dentro e diga as palavras com verdade, com emoção real. Algo vai se mover dentro de você. Pode ser uma sensação de paz, um calor, uma certeza suave. Isso é o começo de uma grande virada e a partir disso tudo pode se transformar. Perceba como uma frase bem colocada pode mudar completamente seu estado emocional. Uma sentença pode te tirar do desespero e te levar a um campo vibracional de poder, clareza e confiança. É sobre isso que estamos falando. Não são frases vazias, são códigos, são chaves que abrem portas invisíveis, portas que sempre estiveram lá, esperando pela senha correta. Essas 4 palavras não são apenas declarações, elas são instrumentos espirituais. Quando utilizadas com fé e intenção verdadeira, elas ativam um campo interno que transcende a razão. A abundância começa primeiro dentro de você. Na sua mente, na sua energia, na sua disposição para aceitar o novo. O dinheiro que ainda não está em sua conta já começou a se formar no invisível. E ao mudar a frequência das suas palavras, você muda a frequência de toda a sua vida. Imagine que sua vida é uma estação de rádio. A música certa só toca quando você sintoniza no canal certo. E neste momento, você está muito perto de alcançar essa sintonia. Nada neste universo responde mais rápido do que palavras ditas com emoção sincera. Repetir frases de forma automática não causa efeito algum. Mas repetir com fé, com entrega, com sentimento, cria um movimento de expansão. É como lançar uma pedra num lago calmo. As ondas geradas se espalham e alcançam tudo ao redor. Assim são as palavras que você dirige a si mesmo todos os dias. Elas podem construir ou destruir seu destino. Esse exercício funciona porque ele te obriga a escutar a si mesmo, a se observar, a se alinhar internamente. E esse alinhamento é a base de toda a transformação. Você não precisa entender tudo de imediato. Não é necessário dominar física quântica ou ter um diploma em metafísica. Basta dar um passo de fé, apenas um. Se permitir experimentar, sentir e permitir que essa nova realidade entre. O que vem depois pode ser infinitamente maior do que você imagina. A vida não reage ao que você deseja, mas ao que você vibra. Quando sua vibração se alinha com abundância em palavras, pensamentos e emoções, a realidade começa a refletir isso de volta. Quantas vezes você já se pegou dizendo: "Não tenho dinheiro, tudo está difícil, nada dá certo"? Essas frases, embora comuns, são como venenos diários. Tornam-se hábitos nocivos que reforçam a escassez. Sim, aquilo que está no título deste conteúdo é real. Quando você pronuncia essas 4 palavras, o dinheiro pode surgir com velocidade impressionante. Não tenha receio. O que você está prestes a descobrir pode mudar sua história financeira por completo. Existe um poder escondido nas palavras. Isso não é ilusão. Imagine viver uma vida sem mais preocupação com contas, onde dívidas são apenas lembranças distantes, onde investir, doar, comprar e viver com liberdade são atitudes normais. Essa realidade existe e está disponível para você, mas só pode ser acessada por uma mente pronta para recebê-la. E essa preparação começa pelas palavras que você escolhe falar. Não se trata de repetir automaticamente. Trata-se de reescrever a sua narrativa, criar uma história nova onde você é o protagonista da sua prosperidade. Isso nunca foi ensinado na escola. Ninguém te contou que o que sai da sua boca pode construir riqueza. Mas agora você sabe. E com esse saber vem a responsabilidade. Você não pode mais alegar ignorância. Não pode continuar dizendo que é difícil, que só os outros conseguem. Essa não é sua verdade. Sua verdade é outra.
Você tem o poder de mudar tudo. Esse poder mora na sua voz, nos seus pensamentos, na sua atenção. Com cada afirmação positiva, pequenas mudanças começam a ocorrer ao seu redor. Pessoas te notam, oportunidades surgem, o dinheiro aparece onde antes havia apenas ausência. Isso não é acaso. Isso é resposta. Resposta à nova frequência que você ativou. O universo está respondendo à versão elevada de quem você está se tornando. Esse conhecimento sempre existiu. Os antigos já sabiam disso. As Escrituras nos lembram em Eclesiastes que a riqueza é presente divino, mas que é necessário preparo para usufruí-la. Quantos já alcançaram muito e depois perderam tudo? Isso acontece quando a mente ainda está presa na escassez. Mas você está se limpando, está se abrindo, está se preparando. Você não quer apenas atrair, você quer manter, quer ampliar, quer multiplicar. Está tudo bem desejar mais, querer conforto, liberdade, segurança. O dinheiro apenas amplifica o que já está em você. Se seu coração deseja ajudar, somar, crescer, então prosperar é sua responsabilidade. E essa jornada começa agora, com novos pensamentos, novas atitudes e novas palavras. Se você chegou até aqui, é sinal de que algo profundo já está em movimento dentro de você. Não ignore essa sensação. Essa é sua chance de sair do ciclo de repetição e entrar num tempo novo. Tempo de colheita, crescimento, bênçãos visíveis e invisíveis, e tudo isso começa com um passo simples: repetir todos os dias com presença e fé as palavras certas. Se este conteúdo está tocando o seu coração, se você já percebe mudanças dentro de si, considere apoiar este canal. Contribua com o valor que sentir no seu espírito, seja 2, 5, 10, o que for. A energia da generosidade volta multiplicada. Esse ato também é uma afirmação de que você crê no fluxo da prosperidade. E quando você se move nessa fé, o universo responde com prontidão. Vamos seguir juntos. A próxima fase será ainda mais profunda. Você vai sentir, vai viver, porque agora você está pronto. O melhor ainda está por vir. Feche os olhos por um momento. Imagine o alívio de viver sem medo do dinheiro. Sinta o que é estar em paz financeira. E compreenda, não é apenas sobre querer riqueza, é sobre viver num estado em que mente e coração acreditam que essa realidade já é sua. Quando você entra nessa vibração, seu cérebro não diferencia o que é vivido do que é imaginado. E aí a mágica acontece. Cada visualização, cada emoção sentida constrói sua nova realidade. Isso vai muito além de pensamento positivo. É transformação. Trata-se de um compromisso interior com a abundância que você nasceu para viver. Visualize com detalhes vívidos como seria seu cotidiano ideal. Você desperta em um ambiente sereno, onde tudo está quitado, tudo segue em fluxo natural. Não pule as minúcias. Imagine a tela do seu celular exibindo notificações bancárias com saldos positivos. Ouça mentalmente a mensagem de uma conta paga com sucesso. Permita-se sentir a tranquilidade. Essas imagens se tornam impressões profundas no seu subconsciente. E quanto mais você repete esse exercício, mais real ele se torna. Seu corpo, sua vibração, suas escolhas e até seus comportamentos passam a entrar em harmonia com essa sintonia de fartura. Cada palavra dita diariamente é como uma semente. Palavras de limitação criam raízes de escassez, mas palavras de poder, fluidez, prosperidade e bênçãos geram florestas de oportunidades. As 4 palavras que você já conhece, quando declaradas com intenção verdadeira, são como um código secreto que abre portas ocultas. Toda vez que você as pronuncia, está reprogramando suas crenças enraizadas. E aqui está o ponto central. Muitos alimentam inconscientemente vícios mentais que reforçam a falta e perpetuam esse ciclo. Mas agora é hora de inverter isso.
de trocar a densidade da carência pela leveza da prosperidade, de substituir o receio pela bravura, a hesitação pela certeza. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. Cada palavra carrega uma energia própria e você tem a escolha de qual energia deseja habitar. A partir de hoje, você não será mais refém do que acontece externamente. Você é o arquiteto do que passa a acontecer internamente e, consequentemente, do que se manifesta fora. Sinta agora mesmo essa transformação interna. Pode ser um leve calor no coração, uma vontade inexplicável de continuar. Isso é um sinal claro. Sua mente está se abrindo para uma nova realidade. Você está aceitando um novo modo de ser, de crer, de existir, e tudo começa com essa permissão. Permitir-se acreditar que a vida pode ser mais leve, que a prosperidade pode vir com facilidade, constância e rapidez. Não é coincidência que você esteja aqui agora escutando essas palavras. Nada é por acaso quando o assunto é despertar espiritual. Você chegou até aqui porque algo dentro de você pediu por mudança, por expansão, por libertação. E o universo ouviu e respondeu: aqui está o que você procurava. Aqui estão as ferramentas que faltavam. Use, repita, sinta, viva como se já fosse real, porque já é. A mudança começa dentro. Viva internamente antes de colher externamente. Perceba agora o peso das suas palavras mudando. Sinta como elas afetam seu corpo, sua respiração, sua postura. Você está reprogramando sua mente, desfazendo crenças limitantes que diziam que dinheiro era difícil, que sucesso era privilégio de poucos. Mentira! Tudo isso é falso. A verdade é que você nasceu para crescer, prosperar, florescer em todas as áreas da vida. Mas você foi ensinado ao contrário. E chegou a hora de desfazer esses ensinamentos distorcidos. Se você ainda está aqui lendo estas linhas, é porque está pronto para algo que vai além do comum. Você está pronto para viver o que muitos apenas sonham. A grande diferença entre sonhadores e realizadores está na ação, está no movimento, está na decisão de mudar o padrão. Você está sendo conduzido para um caminho de expansão, mas é você quem deve dar os passos. E tudo começa com o que sai da sua boca. Você pode continuar afirmando dúvidas ou pode escolher declarar fé. Pode repetir derrotas ou começar a proclamar vitórias. A escolha é sua, agora, neste exato instante. Se você quer ver sua realidade transformada, comece agora com intensidade, com alma, com força de espírito. Porque o universo não atende à curiosidade. Ele responde à convicção. E você já decidiu. Você está ouvindo, sentindo, absorvendo. Então agora é com você. Declare as 4 palavras. Ver a vida pelos olhos da escassez é como caminhar com lentes embaçadas que distorcem tudo o que você vê. Cada pensamento de limitação, cada frase negativa é como um tijolo em muros invisíveis que bloqueiam a fartura que já está tentando se aproximar. O dinheiro não está longe. Ele apenas encontra obstáculos construídos inconscientemente por você. Barreiras erguidas, com frases repetidas, crenças herdadas, padrões nunca questionados. Mas agora é o tempo da mudança. Existe uma frequência onde tudo flui com naturalidade. Uma sintonia que só se ativa quando sua mente opera em um novo nível. O nível da certeza absoluta, da confiança plena, da convicção de que você merece mais. Não porque alguém permitiu, mas porque esse é o seu direito de nascimento. Quando você começa a dizer que o dinheiro está vindo até você, que ele chega com leveza, algo se altera. Sua energia muda e essa mudança é perceptível. As pessoas notam, as portas se abrem, as oportunidades surgem.
Você pode começar a criar agora mesmo um novo campo vibracional à sua volta. Um campo tão claro e poderoso que atrai tudo o que está em sintonia com a prosperidade. As palavras que você pronuncia são ondas vibracionais. Vibrações se conectam a outras vibrações iguais. A abundância tem sua própria frequência. E quando você afirma que está preparado para receber riqueza com facilidade, você muda de estação. Aquilo que começou como uma simples frase se transforma em pouco tempo em realidade concreta. Cada vez que uma palavra de poder sai da sua boca, sua mente é como um sistema que recebe uma nova instrução. O velho código da escassez é substituído por um código novo de crescimento. É como atualizar o sistema interno de um computador. E uma mente atualizada opera melhor, mais rápido e acessa novas possibilidades. Recursos tangíveis, mais ideias, mais lucidez, mais sincronicidades, mais fluxo financeiro. Quando sua alma entra em harmonia com esse campo, o universo se inclina para te ouvir. Não é milagre, é alinhamento puro. E esse alinhamento, embora invisível aos olhos alheios, produz efeitos profundos nos bastidores da existência. As engrenagens do destino começam a girar para quem acredita. Já reparou como pessoas confiantes brilham diferente? Elas não precisam convencer ninguém. A energia que emitem fala por elas. E ao afirmar sua prosperidade com firmeza, você se torna uma dessas pessoas. Não porque tudo já está perfeito, mas porque você decidiu ser fonte da sua própria riqueza. Essa é a atitude que rompe cadeados invisíveis. Alguns podem debochar, outros podem duvidar. Mas aqueles que riram antes, amanhã perguntarão: como você conseguiu? E você saberá que tudo começou no dia em que escolheu acreditar sem garantias. Isso é fé verdadeira. Confiar no invisível enquanto constrói o visível. Cada palavra de riqueza que sai da sua boca é como plantar uma semente num solo fértil. Algumas brotam rápido, outras levam tempo, mas todas florescem quando regadas com fé. O momento de virada não é quando o dinheiro chega. Ele acontece antes, quando você sente com convicção que ele já está vindo. Quando você se reconhece próspero antes do extrato bancário comprovar. Essa certeza interior é a chave. Poucos sustentam esse tipo de fé porque é mais fácil desistir, mais confortável esperar garantias. Mas você não veio ao mundo para viver o fácil. Quando a Escritura diz: ponha-me à prova nisto, ela te convida a um experimento espiritual. Não é só sobre dizimar ou repetir versículos, é sobre alinhar sua vibração ao nível da promessa. É uma troca verdadeira entre sua entrega e a abundância do céu. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu sou próspero, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu sou próspero. E sinta essa verdade vibrando dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada rumo à abundância. E quando esse ciclo se ativa, tudo começa a multiplicar. Dinheiro, ideias, conexões, soluções, portas que se abrem sozinhas. É como se o universo tivesse esperado esse seu sim com ansiedade. Deixe essa verdade te invadir. Você é digno de abundância, não porque alguém te autorizou, mas porque você carrega um código natural que reconhece a prosperidade como parte do seu projeto original. Cada célula do seu corpo já sabe disso. Só falta sua mente parar de resistir. E a cada afirmação corajosa, você não apenas muda seus pensamentos, você eleva sua vibração inteira. Você se torna um ímã. E um ímã não implora, ele atrai. Simples assim. É natural sentir receio no começo. Pode parecer que você está fingindo, mas continue. Atravesse esse véu.
A dúvida é uma névoa que desaparece quando a luz da convicção acende. E quanto mais você fala com alma, mais essa luz se espalha. Você não está apenas repetindo frases bonitas, está reescrevendo sua trajetória com sua própria voz. Está dando forma à realidade com seu campo vibracional. Respire fundo agora. Sinta o peso da sua fala, dê valor à sua declaração. Você está moldando um futuro próspero com cada palavra. Esse é o instante em que você assume a autoria da sua trajetória. Deixa para trás o papel de quem sofre e abraça o papel de quem constrói. A abundância começa internamente e, a partir daí, transborda para o mundo. Por mais que tentem te convencer do contrário, você já sabe lá dentro que essa verdade pulsa com força. O dinheiro não é o vilão da história. É a consequência de uma vibração que você emite, muitas vezes sem perceber. As promessas de bênçãos não são metáforas, são acessos práticos disponíveis para todos que têm coragem de acreditar de verdade. Então, declare sem receio: eu sou merecedor de riqueza e a prosperidade chega depressa. Diga mais uma vez com mais intensidade. Permita que seu corpo inteiro vibre com essa afirmação. Cada vez que você repete essa frase, não está apenas articulando palavras, está desenhando uma nova estrutura em sua mente, no seu campo de energia, no seu destino. Uma estrutura onde a escassez não encontra espaço. E algo mágico acontece. Quanto mais você repete, mais você começa a agir como alguém próspero. Suas escolhas mudam, seu comportamento muda, você deixa de aceitar pouco. E essa mudança por si só já altera tudo ao seu redor. Você não precisa esperar o dinheiro chegar para começar a agir como quem já o possui. Faça o movimento inverso. Sinta, declare, haja. E o resto virá como resultado natural. A lei da atração nunca falha quando existe alinhamento verdadeiro. Mantenha o ritmo. Continue nesse fluxo vibracional. Repita com alma. Faça dessas palavras parte da sua essência, como se estivessem escritas em sua alma. Quando a dúvida voltar, fale novamente com mais firmeza, com mais presença. Este é seu novo estado natural. Essa é sua nova realidade. A vida que você deseja já está se aproximando. Ela só precisa do seu sim. E esse sim começa pela sua boca, mas termina em milagres visíveis. Vamos nessa juntos. Repita mais uma vez com o coração em fogo: eu sou digno de riqueza. Não é necessário entender todos os detalhes sobre como o dinheiro chegará até você. O essencial é manter o canal da permissão aberto. E esse canal se chama visão interior. Jamais subestime a força do que você sente. Sinta a gratidão como se tudo já tivesse sido entregue. Sinta o alívio de estar livre de dívidas. Sinta a confiança de saber que o universo está neste momento a seu favor. Essa vibração envia um sinal claro ao seu redor. Estou pronto. E quando você está pronto, as oportunidades começam a surgir de formas surpreendentes. Uma conexão nova, uma ideia repentina, uma oferta feita sob medida. Isso não é acaso, é clareza manifestada. A mente precisa de direção e a visualização é o seu mapa. Ao praticá-la com frequência, seus hábitos começam a se transformar. Você começa a decidir como quem já venceu. Suas ações se tornam mais ousadas, sua fala mais firme, sua energia mais magnética. As pessoas percebem, as situações se reorganizam. Você vira um verdadeiro imã. E tudo isso nasce dentro com a decisão diária de ver antes de ter. Não confunda isso com superstição. A ciência do cérebro confirma: o seu sistema neurológico não diferencia algo vivido daquilo que é intensamente visualizado. A cada imagem mental carregada de emoção, você está ensinando seu cérebro a funcionar sob a lógica da abundância. É como fortalecer um músculo invisível que se torna mais poderoso com o tempo.
E é essa confiança o sinal mais nítido que o universo reconhece como prontidão. A fé se converte em ação. Repetir palavras de poder não é um ritual vazio, é um ato criativo, é a sua forma de afirmar ao universo: eu aceito, eu me abro, eu recebo. Quando essa afirmação vem acompanhada de emoção verdadeira, algo se desbloqueia. Você para de perseguir e começa a atrair. Isso muda absolutamente tudo. Você deixa de ser reação e passa a ser causa. E se você está pensando, mas e se eu ainda tiver dúvidas? E se não conseguir acreditar totalmente? Está tudo bem. Use a fé que você tem agora. Alimente a pequena chama que ainda arde. Visualize mesmo com incertezas. Fale as palavras mesmo sem convicção total, porque a prática gera crença. E a crença, mais cedo ou mais tarde, se transforma em realidade. A dúvida não é o fim, é o início da fé em ação. Quando você começa a moldar um novo padrão mental, até as dificuldades financeiras ganham outro significado. Deixam de ser barreiras e se transformam em passagens. Você começa a enxergar o crescimento, a maturidade, o impulso escondido por trás dos desafios. O desespero vira impulso. E essa mudança de visão é o verdadeiro tesouro, porque quando sua mente se liberta da escassez, o mundo exterior começa a refletir essa nova verdade. As palavras têm vida própria, e quando você escolhe aquelas 4 com intenção, elas vibram como notas exatas em um instrumento afinado com o céu. Elas não são mágicas, são chaves. E o foco é o que direciona a sua busca para aquilo que já está ao seu alcance. Oportunidades, pessoas, sincronicidades, tudo já existe. Falta apenas você ajustar sua frequência para enxergar. Essa caminhada não exige pressa, exige constância. Aos poucos, suas visualizações se tornam mais ricas em detalhes, suas emoções mais intensas, suas palavras mais afiadas. E então algo muda. Você sente, você sabe, você enxerga. E a partir desse ponto não há como voltar. Você se torna o condutor da sua realidade. Se você leu até aqui é porque algo dentro de você anseia por mais. Mais liberdade, mais leveza, mais crescimento. Por isso eu te peço, não pare. Continue afirmando as palavras certas. Continue visualizando com os olhos da alma. Continue sentindo com o coração em fogo. A vida dos seus sonhos já está sendo gestada no invisível. A cada dia que você escolhe a fé, ela se aproxima mais, se torna mais sólida, mais sua. E quando você finalmente tocar essa realidade, vai lembrar que tudo começou com uma simples decisão. Acreditar, declarar e enxergar antes de ver com os olhos físicos. Essa escolha está em suas mãos, sempre esteve. Se hoje você está sem dinheiro, repita essas 4 palavras. Não se assuste se, ao declará-las, o dinheiro começar a vir rápido. Afirmar em voz alta que você é merecedor de riqueza enquanto o cenário externo grita escassez pode parecer loucura. Mas é justamente essa coragem que movimenta o invisível. Não se trata apenas de verbalizar palavras bonitas. Trata-se de proclamá-las com o coração aceso, com a mente firme, com a respiração carregada de certeza. A energia que você libera nesse instante é como uma chave girando no centro do universo. E ali começa a verdadeira transformação. Não quando tudo está favorável, mas quando você ousa permanecer firme no meio da tempestade. Existe uma diferença profunda entre repetir mecanicamente e proclamar com fé. Quem ainda sente hesitação ao falar, ainda não compreendeu o verdadeiro poder da afirmação consciente. Ao dizer, eu sou digno de riqueza e o dinheiro chega com velocidade, você está quebrando correntes invisíveis que antes te prendiam. Você não está apenas se livrando de dívidas, está se libertando da dívida emocional de viver sem alegria, sem paz, sem esperança. Chegou a hora de dizer basta às narrativas que te fizeram acreditar que você não é bom com dinheiro,
que nunca sobra, que o dinheiro sempre falta. Essas ideias não são mais suas. Agora, cada frase sua constrói pontes. O que você repete todos os dias se transforma no seu padrão. Então, escolha tornar a abundância o seu novo idioma. Troque lamentos por declarações. Veja cada boleto como um lembrete de que você está se movimentando. Dívida é apenas um fluxo interrompido, e você tem o poder de restabelecer esse fluxo com palavras, visão e fé. Agora reflita. Como seria sua vida se, ao invés de temer os números, você os enfrentasse com coragem? E se cada dívida fosse um degrau e não um muro? Se você decidisse que este é o momento da virada, tudo mudaria. E essa virada começa com uma frase simples, mas transformadora. Estou convertendo dívidas em oportunidades. Repita isso com força, com emoção, com convicção, e veja as portas se abrindo diante de você. Cada pensamento que você cultiva carrega um tom vibracional. Essa vibração molda seu campo energético. Pensar em dinheiro com medo e dúvida é como plantar em solo infértil. Mas pensar com entusiasmo e alegria, mesmo com recursos limitados, é como regar uma semente com sol e confiança. O universo não responde ao valor exato que você movimenta. Ele responde à energia que você transmite ao fazer isso. E essa energia se traduz em escolhas, atitudes, decisões. O que impede a expansão, muitas vezes, não é a ausência de capital, mas a ausência de energia intencional. Você já notou como há pessoas que mesmo com pouco multiplicam com facilidade? Isso não é sorte, é presença, é posicionamento, é tratar cada moeda como o início de uma grande colheita. Essa atitude ressoa no universo como um grito de segurança interior. E essa segurança é magnética. A dúvida repele, a fé atrai. Não uma fé cega, mas uma fé aplicada, visível nas ações, no planejamento, na constância. Quando você afirma que está vibrando na frequência da riqueza, você firma um compromisso com o seu futuro. Declara que seus pensamentos e palavras não serão mais aleatórios, mas direcionados. E esse compromisso transforma o jogo. O que você verbaliza com intenção se torna realidade. Toda vez que você fala sobre crescimento, ganhos, possibilidades, você está semeando o que ainda virá. Porque a palavra é a ponte entre o que você não vê e o que deseja viver. É por meio da palavra que a energia se materializa. Em vez de esperar que a abundância chegue para então pensar como alguém próspero, comece agora a viver essa vibração. Sinta em seu corpo o que é ser leal, mesmo no pouco. Observe como sua postura muda quando você cuida dos pequenos valores como se fossem fortunas. A nobreza em honrar o que ainda é modesto, como se já fosse grande. Essa mentalidade abre espaço interno para que o muito encontre morada. E quando ele chega, encontra estrutura para permanecer. Você já reparou como a linguagem das pessoas prósperas é diferente? Não se trata apenas de vocabulário refinado, mas de uma frequência elevada. Elas falam sobre multiplicação, soluções, possibilidades. Enquanto isso, quem está aprisionado na mentalidade de falta costuma repetir frases como: "Isso é caro demais, não tenho como pagar, isso não é para mim." Palavras assim acorrentam o potencial. Mas você não precisa perpetuar esse padrão. Pode escolher aqui e agora alterar sua conversa interna. Pode transformar sua linguagem em um ato consciente de abundância. Observe atentamente o que você diz sobre o dinheiro quando está sozinho. Essa conversa silenciosa pesa mais do que qualquer oração pública. É esse diálogo íntimo que molda sua frequência. Você pode, a partir de hoje, afirmar: "Eu sou um investidor da minha energia. Cada decisão alinhada com o meu propósito alimenta minha prosperidade." Isso não é apenas uma frase bonita. É um ato de entrega consciente de quem compreende que enriquecer não é apenas sobre ter mais, mas sobre se tornar mais.
tornar-se mais coerente, mais disciplinado, mais visionário. E já que estamos falando de visão, veja-se no futuro colhendo os frutos dessa nova postura. Veja-se usufruindo de conquistas que hoje parecem distantes, mas que começam agora com atitudes simples. Se você já superou tantos desafios antes, por que duvidaria agora? Mas agora você caminha com outra consciência, sabendo que está investindo não só dinheiro, mas também sua energia emocional, espiritual e mental. Tudo isso movimenta engrenagens invisíveis e acelera o fluxo financeiro. E se você sentiu isso com verdade, compartilhe, espalhe essa energia. Alguém ao seu redor também precisa ouvir essa mensagem. Leve essa semente para um solo aparentemente árido e observe o milagre acontecer. Pode parecer estranho no início, mas há um poder oculto dentro das dívidas. Não se trata de ignorá-las ou negá-las, mas de enxergá-las sob outra ótica. Quando você muda seu olhar, o cenário começa a se transformar junto. As palavras que você escolhe ao se referir às dívidas possuem um impacto real. Elas podem te acorrentar ainda mais ou podem se tornar a chave da sua liberdade. Quando você ousa declarar que cada dívida é uma oportunidade disfarçada, uma energia nova se ativa. É como se uma estrada invisível começasse a se desenhar diante dos seus pés. Pouco se fala sobre isso, mas há um valor escondido na pressão provocada por uma dívida. Ela desperta sua criatividade, ativa sua força e empurra você para lugares que o conforto jamais levaria. Mas em vez de se afundar na culpa, você pode redirecionar essa energia vital. Quando você começa a repetir palavras que vibram prosperidade, sua mente começa a enxergar caminhos antes invisíveis. As soluções aparecem de forma inusitada. É como se uma frequência mental inédita invadisse seu sistema e começasse a atrair ideias, conexões e possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Você não precisa esperar sair do vermelho para começar a falar em fartura. Na verdade, é o oposto. Falar sobre prosperidade, mesmo diante da dívida, é o que constrói a ponte para sair dela. Não é ilusão, é antecipação, é uma mudança de identidade. Quando você se vê como alguém que está trilhando o caminho da liberdade financeira, mesmo ainda devendo, suas atitudes começam a refletir essa nova visão. Seus hábitos se transformam e, aos poucos, sua realidade acompanha. Existem frases que vibram como marretas quebrando grilhões. Toda vez que você diz, estou convertendo dívidas em oportunidades, envia uma ordem clara ao universo e, principalmente, à sua mente inconsciente. Essa instrução reprograma padrões internos. Você passa a agir com direção, não com desespero. Começa a se sentir motivado, não aprisionado. E esse desafio, ao invés de te paralisar, te fortalece. E o mais incrível, essa força é sua, sempre foi, só estava adormecida. Em vez de perguntar como vou pagar isso tudo, troque por o que posso aprender com isso, ou qual passo ousado posso dar agora. Essas perguntas abrem portais mentais, e cada portal aberto dentro se manifesta como oportunidades concretas fora. Toda transformação começa no interior. E quando você afirma com firmeza que está transformando dívidas em novas possibilidades, você rompe com o ciclo da culpa, deixa o papel de vítima e assume o de autor da sua história. É dessa transição que nascem os maiores avanços. Você já pensou quantas pessoas, hoje ricas, estiveram mergulhadas em dívidas gigantescas? Elas não saíram disso apenas com cálculos e planilhas. Elas se transformaram, começaram a falar com convicção enquanto ninguém acreditava. Agiram mesmo com medo. Descobriram em meio ao caos forças que nem sabiam possuir. E essa mesma força está dentro de você. Tudo começa com uma decisão: recusar-se a ver a dívida como uma sentença e enxergá-la como um treinamento, como um empurrão para o próximo estágio da sua evolução.
A lei da atração não interpreta ironia. Ela entende frequência. Se você vibra pânico, ela te entrega mais motivos para temer. Mas se você vibra gratidão antecipada pela solução, ela traz os meios. Mudar o foco muda o desfecho. Falar, todos falam. Mas afirmar com fé, com emoção e com consistência é coisa para valentes. E essa bravura tem efeitos poderosos. Você começa a se sentir mais vivo, mais apto, mais conectado com respostas que antes pareciam escondidas. E quando essa conexão se estabelece, o improvável deixa de ser distante. Torna-se inevitável. Não se trata apenas de quitar dívidas, trata-se de dominá-las, de olhar para a conta bancária e dizer: você não tem mais poder sobre mim. E mesmo que os números ainda não confirmem isso, algo já começou a ruir por trás dos bastidores. O medo perde força, a vergonha dá lugar à dignidade, o senso de merecimento volta a florescer. Esse é o verdadeiro pagamento, quando você quita primeiro por dentro, quando solta o peso da culpa e decide subir. O universo não está contra você, ele apenas aguarda sua decisão. Espera que você abandone as desculpas e comece a agir como alguém que sabe que nasceu para vencer. E vencer aqui não é sobre ganhar na sorte. É sobre ativar um estado interior tão firme que nenhuma dívida te domina. Você começa a entender que o dinheiro não desaparece. Ele circula. E quando sua frequência está sintonizada com liberdade, ele começa a circular até você. O versículo de Provérbios, capítulo 22, versículo 7, não é uma maldição, é um aviso, uma revelação. Aqueles que vivem nessa vibração de fé consciente possuem uma força que se manifesta até na presença. Eles não pedem desculpas por querer mais, não se diminuem diante de metas grandes. Sabem que a riqueza é direito legítimo, não um privilégio para poucos. Quando você começa a agir como quem confia, sem ansiedade, sem pressa e sem apego, você passa a irradiar o magnetismo de quem já possui tudo o que precisa. E o universo responde não ao que você apenas deseja, mas ao que você verdadeiramente é. Cada palavra de prosperidade dita com fé funciona como uma mensagem enviada ao destino. Quanto maior a sua intenção, mais rápido essa mensagem encontra resposta. As palavras são pura energia em movimento. São como sementes espirituais que, ao serem lançadas com confiança, germinam até mesmo nos solos mais áridos. E a colheita nunca falha. Pode não ser imediata, pode vir por caminhos inusitados, mas ela chega, porque a fé, quando bem direcionada, carrega efeitos colaterais poderosos. Ela atrai apoio, novas ideias, soluções e riqueza. Veja como a passagem de Mateus, capítulo 25, versículo 29, vai além de uma recompensa. Ela fala sobre merecimento. A quem tem, mais será dado. Mas ter o quê? Ter fé, ter persistência, ter clareza de visão. Quem já cultiva essa força interior não precisa suplicar. Apenas recebe, pois já está sintonizado com a frequência da prosperidade. Não é magia, é sintonia. É matemática energética funcionando em pleno movimento. E se essa mensagem está tocando seu coração, não é coincidência. Pode ser o impulso que faltava para você sair da paralisia e entrar no fluxo. E se seu coração sentir o desejo de apoiar este canal de forma simbólica, contribua com o valor que sua intuição sugerir. Pode ser um valor pequeno ou dentro do que estiver ao seu alcance. O que importa é a energia com que você faz. Tudo aquilo que é ofertado com intenção retorna multiplicado em várias formas. E agora quero te convidar a seguir nessa jornada comigo, porque o que está por vir pode transformar para sempre a forma como você se relaciona com o dinheiro. Há mais camadas, mais códigos, mais verdades ocultas que ainda serão reveladas. Não pare agora. Respire fundo. Sinta essa vibração com todo o seu ser, algo dentro de você já sabe. A fé certa no momento certo transforma tudo, e esse momento é agora. Nem tudo o que floresce começa grandioso.
Muitas vezes nasce em silêncio, de forma quase invisível. Um pensamento positivo aqui, uma escolha alinhada ali, um gesto de generosidade aparentemente simples, mas com poder de movimentar mundos. É a repetição desses pequenos atos, dia após dia, que cria o verdadeiro ciclo da abundância. Não se trata de alcançar prosperidade de forma pontual, mas de construir um ritmo contínuo, um fluxo onde cada palavra, cada atitude e cada pensamento vibra em sintonia com a prosperidade. Quando esse ciclo se estabelece, ele se alimenta sozinho. Você planta, colhe e planta de novo. E a cada nova colheita, os frutos são mais abundantes. Cada vez que você declara as 4 palavras que marcam esse momento, está alimentando um motor invisível que não depende do que está acontecendo fora, mas da vibração que você está emitindo. Quando sua frequência se eleva, o universo começa a colaborar com você. Sinais sutis aparecem, convites inesperados, ideias que brotam como se viessem do nada, encontros que aceleram seus passos. Tudo isso nasce dentro desse ciclo. Um ciclo que é nutrido por aqueles que entendem que a verdadeira prosperidade é um estado contínuo, não um pico passageiro. Já percebeu como certas pessoas parecem sempre favorecidas pela vida? Elas já compreenderam esse fluxo. Sabem que quanto mais positivas são suas palavras, mais o universo responde com sincronicidade. Cada afirmação feita com fé é uma semente. E essa semente floresce quando encontra o solo fértil que você mesmo criou com suas emoções, suas intenções e a energia que você espalha no mundo. Tudo começa dentro. O mundo externo apenas reflete. Dê atenção ao que você diz, principalmente quando ninguém está ouvindo. Quando você afirma que vive um ciclo de abundância, seu corpo começa a se ajustar a essa nova realidade. Seus olhos percebem possibilidades antes invisíveis. Seu coração identifica caminhos que antes pareciam perigosos. Essa nova percepção gera movimento. E mesmo que pareça sutil, ela é gigante no plano energético, porque é lá que tudo se inicia antes de se tornar visível. Mantenha esse fluxo em funcionamento, sendo intencional, sendo grato mesmo antes de receber, agindo como quem já tem, sem duvidar a cada passo. O universo valoriza a consistência. Ele não reage a impulsos, mas à repetição alimentada por fé. Cada palavra que você lança com convicção gira engrenagens invisíveis. E quanto mais essas engrenagens se movem, mais rápido o motor da prosperidade avança. Visualize sua vida como um rio, um fluxo vivo, contínuo. O dinheiro chega, o dinheiro circula e retorna com mais força, sem medo, sem bloqueios. Tudo aquilo que entra em harmonia se expande. Existe uma beleza silenciosa em fazer o que é certo, mesmo sem plateia, em organizar suas finanças, em estudar sobre investimento, em planejar com disciplina, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Esse é o terreno fértil onde a verdadeira prosperidade floresce. Ela não é um evento repentino, é a soma de decisões feitas com sabedoria, fé e persistência. E quando você passa a viver com essa clareza, o medo dá lugar à confiança. A urgência se transforma em paciência sábia. A ansiedade desaparece diante do prazer de fazer o melhor. O universo observa quem honra o pouco. E a honra é uma das vibrações mais potentes que existem. Ela atrai encontros, oportunidades e respostas antes invisíveis. Preste atenção, você não está lendo isso por acaso. Este momento, essa vibração, tudo isso foi atraído porque sua alma pediu por ele. Dentro de você existe um chamado por crescimento, por realização, por um propósito maior. E esse chamado deve ser honrado. Então continue. Não desista. Continue dizendo sim para esse caminho. Porque quando você planta com intenção, a colheita não é apenas financeira. Ela se manifesta em forma de liberdade, tempo e legado. E sim, você deseja deixar um legado. Algo que mostre quem você foi e o que construiu.
algo que inspire os que vierem depois. E se você ainda está aqui, é porque já faz parte desse movimento. E eu te digo com certeza, o universo já começou a responder. Agora siga em frente, não pare, a próxima etapa te aguarda. Quando faltar dinheiro, diga aquelas 4 palavras. E não tenha medo se elas o fizerem chegar com rapidez. Muitas vezes o que a fé está construindo é invisível aos olhos. Em silêncio, ela organiza encontros, redireciona caminhos, abre portas que ainda nem existem. A fé não precisa de evidências para agir. Ela não espera mudanças. Ela cria as mudanças com sua própria força. E quando essa fé encontra o desejo puro de prosperar, algo se move. O dinheiro começa a vir como resposta à sua nova vibração. Onde há certeza interior, o universo compreende como uma ordem. E ordens carregadas de clareza jamais ficam sem resposta. Dizer que você é próspero com fé é diferente de desejar riqueza com pressa. O desejo sozinho soa como um pedido frágil. Já a fé declara com autoridade. Não se trata de fingir confiança. Trata-se de viver a vibração do que você busca, mesmo antes de tocar. Ao repetir palavras de abundância com convicção, você ativa um campo magnético que começa a alinhar tudo ao seu redor. Pessoas, caminhos, soluções. Muitos se frustram porque agem muito, mas vibram pouco. A chave não está apenas no movimento externo, está no nível da crença por trás de cada ação. Quando a base é medo, tudo treme. Quando a base é fé, até os passos mais ousados se sustentam. A fé sólida é como um alicerce emocional que te mantém de pé, mesmo nos dias em que tudo parece desabar. É ela que sustenta sua caminhada enquanto o invisível se organiza. Preste atenção nas palavras que você diz em silêncio. Está afirmando que vai dar certo ou está repetindo pedidos cheios de dúvida? Essa é a linha tênue entre atrair e bloquear. Sua mente pode ser um portal de expansão ou uma cela invisível. E quem define isso é o tom da sua fé. Por isso, fale com firmeza. Declare com verdade. Você não está apenas dizendo frases bonitas, está moldando realidades. A lei da atração não responde a palavras ocas, mas à emoção que as acompanha. A imagem mental que você sustenta é a matriz da sua realidade. Se você enxerga sua conta bancária crescendo dia após dia com fé inabalável, ela começará a refletir. Isso é uma dança energética. Você emite, o universo responde. E é nesse ritmo que a verdadeira prosperidade começa. Quando sua vibração não depende mais do que você vê, mas daquilo que você acredita com tanta força que o universo não tem opção a não ser materializar. Existe uma enorme diferença entre desejar e crer. O desejo diz: seria bom se acontecesse. A fé responde: vai acontecer porque no invisível já está feito. E é essa fé que movimenta o dinheiro. Não se trata de otimismo forçado, mas de posicionamento. É sobre escolher todos os dias, levantar-se com firmeza e declarar: hoje o universo opera em meu favor. Hoje a prosperidade se manifesta de maneiras surpreendentes. E quando você sustenta essa frequência, prepare-se. Ela jamais retorna vazia. Algo sempre se move. Porque o universo responde a quem avança com coragem e fé, não a quem espera garantias. Ele se manifesta para aquele que decide ocupar a posição de próspero antes mesmo de ver qualquer evidência disso. Esse posicionamento começa dentro de você, nunca fora. Você não precisa aguardar que tudo melhore para mudar sua vibração. É ao mudar sua vibração que tudo ao redor melhora. Quando você repete palavras de abundância com intenção constante, está afirmando ao universo: eu escolho confiar, eu escolho subir acima do medo. Essa escolha tem força. Ela transforma cenários, altera conversas, atrai oportunidades que antes estavam invisíveis. Portas que pareciam trancadas se abrem, ideias novas florescem e o fluxo se estabelece. A resistência ao que falta só reforça a ausência.
Quanto mais você teme a escassez, mais o universo entende que é nisso que você está vibrando. A lei da atração não escuta a palavra não do seu medo. Ela capta o campo vibracional que você sustenta. Se o seu campo grita carência, ainda que diga com a boca que quer prosperidade, o que se manifesta é bloqueio. Por isso, a chave não está em lutar contra o medo, mas em substituí-lo por algo mais forte. E o que tem mais força que o medo? A fé ativa. A fé firmada em palavras, em ações e na decisão de quem sabe que merece viver bem. Quando você começa a se enxergar livre da escassez, algo muda em sua postura. Seu andar muda, sua presença muda, até a energia que você transmite fica mais leve, mais convidativa. O medo repele, a confiança atrai. E quando essa confiança é nutrida por palavras consistentes, ela se torna um campo magnético poderoso. Você se transforma em um ímã. O dinheiro começa a circular com mais naturalidade, porque ele é também energia. E energia responde à gratidão, não ao desespero. Há pessoas que, mesmo com recursos escassos, vivem como se tivessem tudo, não por arrogância, mas porque escolheram vibrar na abundância. Elas compreenderam que a verdadeira riqueza não é medida pelo saldo bancário, mas pela vibração sustentada diariamente. Essa frequência começa nas palavras, no modo como você fala do seu dinheiro, das suas contas, dos seus ganhos. Fale com respeito, fale com gratidão. Mesmo que pareça pouco agora, o universo reconhece a reverência e retribui multiplicando. Ao acessar essa frequência mais elevada, você começa a perceber que o que você tanto temia era apenas o reflexo distorcido de uma crença limitante. A escassez era apenas uma sombra, e quando você altera a forma como fala, muda o reflexo. O que é transformado por dentro, inevitavelmente, se revela por fora. O mundo externo se curva quando o interno já está decidido. Recorde-se do que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Deus pode fazer transbordar sobre você toda a graça, não uma parte, mas a totalidade, em todas as áreas, em todo o tempo, para que você, tendo o necessário, ainda transborde para outros. Esse transbordo não nasce do medo. Ele floresce da coragem de confiar, da ousadia de declarar abundância, mesmo quando o ambiente ainda insiste em mostrar o contrário. Suas palavras são a ponte entre onde você está e onde deseja estar. Use essa ponte. Atravesse com fé. Se algo dentro de você se moveu enquanto lia essas palavras, não ignore. Pode ser o exato ponto de virada. Pode ser que sua alma tenha pedido por esse empurrão há tempos. Fique comigo, porque ainda há mais a ser destravado. A próxima etapa vai te mostrar como elevar sua vibração ainda mais rápido. Vamos seguir desbloqueando palavra por palavra, até que a escassez não tenha mais lugar, até que a abundância se torne seu novo estado natural. Não pare agora. Caminhe comigo. Estamos apenas começando. Persistir na rota da abundância é um gesto de bravura. Não basta desejar prosperidade, é preciso firmar um pacto com ela, um acordo pessoal com sua própria evolução. A cada novo dia, quando você repete aquelas 4 palavras com fé, não está apenas verbalizando, está firmando um contrato com o universo. Esse contrato é sustentado pela repetição consciente, pela constância emocional, pela presença total. É nessa frequência que a prosperidade encontra espaço fértil para florescer. Toda grande transformação começa com uma decisão simples, repetida com intenção. Palavras são sementes, mas são suas atitudes diárias que regam e fortalecem essas sementes até que elas se tornem colheitas visíveis. Quando o dinheiro é tratado com reverência e propósito, ele responde. Ele reconhece quem está verdadeiramente preparado para recebê-lo. Ele respeita quem trata a prosperidade como estilo de vida e não como uma sorte passageira. Não é sobre um ganho momentâneo,
é sobre manter o fluxo, é sobre sustentar a energia com constância, fortalecer as bases a cada manhã em que você declara: sim, eu me comprometo com a minha riqueza. Sim, eu sou digno da abundância que me envolve. E esse fluxo é moldado pelas escolhas que você faz. Suas palavras são como pedras que pavimentam o leito do seu rio. Escolha bem onde colocá-las. Direcione esse fluxo com consciência, porque uma mudança pequena na sua direção interna pode te levar a um novo mundo. Não é apenas sobre visualizar riqueza. É sobre criar dentro de si uma atmosfera onde essa riqueza possa florescer, ser bem-vinda, valorizada e multiplicada. Esse é o fluxo. Você recebe, se alegra, compartilha e retorna ao ponto de origem ainda mais fortalecido para seguir em frente. E sabe o que torna tudo isso ainda mais grandioso? É quando essa prosperidade chega leve, sem o peso do sofrimento, sem dor, sem desgaste. E verdadeira riqueza não pressiona. Ela amplia, ela traz calma, ela edifica. O livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, expressa isso com uma clareza que toca fundo. A bênção do Senhor é quem enriquece, e com ela ele não acrescenta dores. Isso não quer dizer que não existirão desafios no caminho, mas sim que quando você está em sintonia com o fluxo divino, até as dificuldades servem como degraus para te elevar. Nada é perdido. Tudo contribui. Tudo aproxima você do que já foi destinado a viver. Inclusive agora, enquanto você lê estas palavras, há forças invisíveis se movimentando em seu favor. A grande pergunta é: você está disposto a manter esse ciclo ativo? Repare que não se trata de forçar nada. É sobre se permitir, é sobre soltar a tensão e escolher o caminho do fluxo. A abundância não habita ambientes rígidos. Ela se manifesta em espaços onde há leveza, entrega, verdade. E quando você passa a viver com essa consciência, cada atitude se transforma numa prece silenciosa de gratidão. E a gratidão sentida de forma profunda é um código secreto que acessa novas camadas de prosperidade. Agora, responda com o coração aberto. Você deseja viver nesse fluxo? Quer experimentar uma realidade em que o dinheiro chega com naturalidade, em que suas palavras moldam possibilidades e suas ações retornam multiplicadas? Então, permaneça nesse campo. Continue ouvindo, repetindo, vivendo essa transformação. Porque o que você está sentindo agora não é apenas inspiração, é ativação. Sua energia está sendo tocada por verdades que sempre estiveram dentro de você, mas estavam adormecidas. Se essas palavras estão te fazendo sorrir, arrepiar ou emocionar, reconheça. Esse é um sinal nítido de que você está pronto para dar o próximo passo. O ciclo agora não é mais uma ideia. Ele está se tornando uma realidade tangível e você está ajudando a moldá-lo a cada palavra que acolhe, a cada decisão de permanecer, a cada momento de atenção. Não se afaste, ainda há muito mais a ser revelado, estamos só começando. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já não aceita viver limitado. Você quer mais. E mais do que querer, você está disposto a fazer o necessário. Por isso, celebre. Você é raro. A maioria para no meio do caminho. Você escolheu continuar e isso fala muito sobre o que está prestes a acontecer em sua vida. Agora te faço um pedido. Deixe nos comentários. Eu fiquei até o fim. Isso é mais do que uma frase. É uma declaração pública do seu compromisso com uma prosperidade sólida. Quero abrir meu coração com você que acompanha o Dr. Fortuna desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube.
E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma: postar vídeos todos os dias, levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito. Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração, contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação. É apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda: Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. E eu vou deixar um coração nesse comentário, porque eu sei, algo grandioso está sendo liberado sobre você. E não termina aqui. O próximo passo está te esperando. Clique em um dos conteúdos sugeridos na tela. Eles foram preparados com intenção, com profundidade e com ferramentas práticas para te conduzir na construção de riqueza verdadeira, do zero, dia após dia. Mantenha essa frequência. Não interrompa esse fluxo. Você já ativou a energia, agora sustente-a viva. Vá para o próximo conteúdo. Que essa jornada de abundância seja o novo caminho da sua vida. Nos encontramos lá.